E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo mais falativo pra vocês. O último vídeo eu produzi enquanto falava, né? E esse eu queria olhar um pouco mais pra câmera, que seria meu celular, talvez. Mas queria falar um pouco sem me divagar muito, principalmente que envolve meu trabalho, sabe? Eu sigo uma linha que é um pouco duvidosa, não é duvidosa, mas eu não vejo tanta gente mirando nisso, né? Que eu vou falar sobre. Ela envolve coisas da pintura, resgata a pintura, né? Até como uma forma de alcançar o que eu desejo, enfim, e essas coisas, né? Vou passar um pouco pela filosofia, vou passar um pouco pela área da história da arte, então vai ter muito sobre impressionismo, sobre expressionismo, que eu já até toquei um pouco nisso, né? Mas vamos lá. E vai complementar o último vídeo que eu pintei enquanto falava, o primeiro vídeo, né? Bem, então vamos lá. Quando a gente vê uma pintura realista, tipo essa pimenta daqui, eu mostrei no último vídeo, mas que eu pintei agora, eu gravei pintando, a gente tá a gente tá de acordo que a gente falaria, isso é uma representação de uma pimenta, né? E a representação toca num ponto muito curioso, muito específico, principalmente relacionado às imagens, à pintura, porque ela segue o imaginário, a ideologia de séculos atrás. Por que de séculos atrás? Representar é visto em tudo, né? Eu vou representar isso, eu como ator represento esse personagem. Representar entra dentro da filosofia platônica, do metafísico, e que ele vai falar, por exemplo, que existe uma ideia de leque, uma ideia de leque, um ideal de leque, né? A divisão de dois mundos, onde o mundo aqui da Terra, o mundo material, vai representar este mundo ideal. Então, por exemplo, esse leque ele vai ser uma representação da ideia de leque. Vou até dar uma. Mas vai ser uma representação da ideia de leque. Não vai ser um leque perfeito nunca. Nunca vai ter uma perfeição de leque, porque a essência do leque ela é idealizada, ela é. A moto passando. Ela é perfeita, enfim. Ela é pertencente ao universo, ao mundo metafísico. Eu não concordo plenamente com isso, mas é uma boa divisão para falarmos de ideias e de material. Eu já acredito mais, momento opinião, mas eu já acredito mais que essa metafísica ela seja um fruto do material. Então a gente que enraiza e desenvolve essa metafísica e essa metafísica nos desenvolve, uma questão cíclica entre nós e eles. Não estruturei e fundamentei esse pensamento academicamente, mas acredito mais nisso. No entanto, as artes seguiram esse caminho platônico durante toda a sua existência, sim, desde que a gente existe como ser humano e produz arte, até, até, sei lá, alguns séculos atrás. Parou! Eu fui pego no erro. Falei uns séculos atrás, mas na verdade é século passado. Agora eu volto pro vídeo. Isso falando de uma arte ocidental, isso falando de uma arte, botando entre parênteses, uma arte branca, se apegou muito nisso. E é isso, né? É parte do pensamento dominante, hegemônico, essa idealização com as imagens.
Você pensar no ideal e daí trazer o material. Olhar para uma imagem e representá-la na pintura. Olhar para uma pimenta, para um prato de porcelana e representá-lo na tela. Então eu tento chegar naquela ideia, mas eu nunca chego plenamente. É praticamente isso, ó. E se você quiser somar com alguma coisa, você põe aí nos comentários. Mas essa ideia, ela permeia outros campos, outras áreas do conhecimento da vida, né? Por exemplo, Platão foi resgatado, foi absorvido e foi plenamente sugado pela ideologia cristã. Então, como eu disse, o mundo ideal, ele é um mundo perfeito. Logo, a única coisa perfeita mesmo ela não pode ser diversa, multiplicada. Ela é única, ela é perfeita. Um ser pode ser perfeito porque só existe um perfeito. Então Deus, por exemplo, seria uma perfeição. E a perfeição aí estaria com Deus e todos os ideais, idealizar coisas, essências das coisas materiais estão com Deus. E aí foi pego por Paulo e seguiu a vida aí no cristianismo, foi absorvido por ele, né? E muito dessa ideologia e desenvolvimento de pensamento cristão permeia pelo senso comum. Então, isso já foi quebrado na história da arte? Já foi quebrado de uma certa forma, porque a gente, com os expressionistas principalmente, a gente quebrou um pouco essa ideia de representar e entrou dentro de uma ideia de apresentar. Como assim? A gente, eu, como pintor, né? Tô falando da gente, mas os pintores, eles começaram a, em vez de olhar para um leque e pintá-lo, né, num quadro, uma tela, os pintores começaram a pintar o leque a partir do que eles sentiam, do que eles tinham dentro de si, do que eles queriam passar com uma imagem do leque. Não partiu de ser uma absorção da realidade e uma expressão dessa realidade para uma expressão de si próprio a partir dessa pintura, dessa escultura, desse tudo, né? É um pouco difícil de entender? É um pouco difícil. Vou pegar o quadro aqui, peraí. Olha, o primeiro esquema de representação. Ó. Isso é bom. Quando a gente tem um objeto, a realidade aqui, e essa realidade é absorvida por ele, e essa realidade ele quer passar para cá, para a tela dele, para o cavalete, a pintura, o desenho, a escultura, tudo, tá? Para a arte dele. Essa é a relação. Peguei a realidade, tentei absorver e tentei passar para a tela o máximo que eu consigo, né? Eu tento representar o que eu estou vendo. Entendeu? Então vamos lá. Nessa segunda questão, acontece o seguinte. O artista, ele observa, né? Ele sente o que esse conjunto tá aqui, mas o que acontece de novo nessa questão? Ele não vai tentar representar, né? Esse jarrinho da forma que ele tá vendo, né? Exatamente, ou buscar isso. Ele vai expressar a sua forma. Olha eu tentando desenhar. Ai. A sua forma
de ver o mundo. O que esteticamente ele quer passar com aquilo, às vezes o que ele está sentindo. Então quebra a ideia de puxar daqui, vir para cá e vir para cá, e sim de haver uma troca, mas o que sai realmente é dele, do pintorzinho narigudo que eu fiz aqui. Então o que acontece na realidade é, na representação a gente tenta pegar isso aqui e pôr pro quadro, e na apresentação, na expressão, na quebra da representação, a gente tenta trazer o que o pintor sente para a tela. Essa é a representação e essa é a apresentação, o expressionismo. Show? E é um pouco essa a lógica. Então, entendido isso, o que temos de novo? Nós temos um mundo de arte completamente solto. Antigamente, tínhamos como sina que a representação existia, que era a representação arte. Que a gente... Como assim sina? Que, por exemplo, se eu respiro oxigênio, é minha sina, a minha certeza que existe só oxigênio que eu vou respirar e vou continuar vivo, né? Mas vai que um dia a gente evolui a ponto de... Ou nem evolui, né? Descobre um outro gás, uma outra combinação que a gente consiga respirar e não morra. Não faça tão mal, que a gente viva mais. O oxigênio para de ser a sina, a certeza, e você tem uma outra opção. Que, claro, questões materiais, de ter o gás, do mundo inteiro ser repleto de oxigênio aqui, enfim. Tô falando dessa relação, ou como no cristianismo, tipo, antigamente a gente, em civilizações passadas, era sina ser cristão, crer em Deus. E aí, no momento que há um movimento de reviver, né, a filosofia crítica, materialista, e que quebra com essa relação de Deus, de criação, de resolver as perguntas do universo, você tem uma quebra de sina. Antigamente era certeza ser cristão. A partir desse momento, você tem uma opção de ler, de aprender e de até se desvincular dessa crença. É um pouco isso, dentro da pintura. Você tinha uma sina de representação até o momento que isso, pela filosofia, se quebra e você entra neste universo. Só que pintores seguiram sua vida fazendo expressionismo, entrando em movimentos, vanguardas, e show de bola. A arte é linda. Só que existe uma questão dentro do meu trabalho que é fazer com que as pessoas tenham, voltando lá no início, tenham autoconsciência das suas vidas, tenham senso crítico, despertem da sua sina para com a realidade, para consigo e tudo mais. Então, eu não posso chegar de uma imagem que eu expresso somente ali, de uma forma de ver o mundo minha, única, singular, por mais que a minha singularidade ainda esteja no meu trabalho. Eu parto desta ideia de representação para trabalhar as minhas ideias, os meus conceitos dentro dessa ideia de representação, para aprender essa ideia de representação e utilizar ela para o meu trabalho. Então, é isso. É um ponto que eu queria tocar, um ponto que eu queria falar. É um dos diários desse Cavalet Talk, que é um nome incrível, maravilhoso que eu criei. Então espero que vocês tenham gostado, que tenha feito você pensar e repensar,
conceitos, histórias. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.